Muito bem, boa noite a todos. Eu desejar a todos um feliz sábado. E aqui nós estamos mais uma vez, aqui direto da igreja do Fazendinha, nós recapitular a lição que estudamos durante a semana. Uma lição muito importante, que traz lições para a nossa vida, lição que pode corrigir a minha vida e a sua vida. Eu queria dizer para vocês, primeiramente, antes de nós entrarmos na recapitulação da lição, estamos com um cenário aqui maravilhoso, uma mesa bonita, que está fazendo parte da semana de oração do Ministério da Mulher, na mesa do Pai. Eu acredito que cada um de nós temos esse desejo de um dia nós estarmos sentados na mesa, na grande ceia, aonde o nosso mestre, o nosso administrador vai ser o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, e assim eu quero convidar o irmão Adelir também, que vai fazer parte junto conosco aqui, comigo, né, agora nesse momento, para nós recapitular a lição. Nós temos a nossa programação logo a seguir, né, irmão Adelir? Então nós temos que ser bastante objetivos, nós temos um horário para terminar a recapitulação, porque temos outra programação do culto da mulher aqui nessa noite. Boa noite, seja bem-vindo aí à nossa recapitulação. É uma alegria, né, João, estarmos aqui juntos para mais uma vez recapitularmos a nossa lição aqui. Queridos, não deixe de estudar a sua lição. Estude a sua lição. Através dela, você vai crescer espiritualmente. Vamos orar, João, para a gente começar? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós estamos felizes porque o Senhor tem cuidado de nós. Uma semana terminou, o Senhor concedeu a vida para nós, mas apesar que nós sabemos que alguns entes queridos nossos, pessoas que nós conhecemos, acabou descansando no Senhor essa semana, mas nós sabemos que é até breve, até a volta do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor capacite nós aqui agora, e as pessoas também que vão ouvir através do YouTube, a SD Fazendinha, que possam compreender o que nós queremos passar, que eles também possam aprender do amor, o arrependimento, uma transformação do coração de cada um de nós. Nós pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nessa semana então estudamos aqui, converta o seu coração. Sabe, querido, nós depois do pecado, todos nós, ser humano, nós nascemos com um coração pecador, porque nós somos pecador. E aqui vem um apelo do livro de Deuteronômio que nós estamos estudando, para que nós convertam o nosso coração. É uma luta. Desde o princípio, ou desde o começo, que o ser humano pecou, lá no início, lá no Jardim do Éden, a tendência nossa, do nosso coração e da nossa própria vontade, é seguir a vontade da carne. Mas Deus faz um apelo aqui, no livro de Deuteronômio, para que nós convertam o nosso coração. Se Ele está dizendo para nós converter, é sinal que nós não estamos com o nosso coração no caminho certo e correto, irmão dele. Converter, nós já falamos algumas vezes, é uma conversão. Você está indo para lá, é virar o contrário, é voltar ao contrário, né? Converter para o lado de Deus e seguir os seus caminhos. A lição diz que todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas a lição também tem boas novas para nós, né, João? A lição diz assim, ó, as boas novas estão no verso seguinte: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Algo crucial para essa boa notícia é o arrependimento. Reconhecer nosso pecado, lamentar por ele, pedir perdão a Deus e, finalmente, afastar-se dele. Porque somos pecadores. O arrependimento deve ser a parte central da nossa existência cristã. É como nós falamos, nós todos somos um pecador, mas Deus está fazendo um apelo para nós. Que nós reconhecemos, né, irmão Adelir, que nós sejamos pecador e reconhecemos que precisamos se arrepender do nosso pecado. Nós não estamos condenando ninguém, dizendo que eu também sou pecador. O irmão Adelir é pecador. Todo o ser humano do planeta Terra é pecador.
Nós não somos santos, mas nós não podemos, né, deixar de insistir e batalhar para deixar de fazer o pecado. Nós não podemos ser uma fábrica de pecado, né? Nós temos, o que eu errei hoje é errado, então amanhã eu não posso cometer. E tentar fazer de todas as maneiras para reconhecer e se arrepender. E nós obter o direito da nossa salvação, que é em Cristo Jesus, né? Porque, João, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós sofremos a consequência. E as consequências são terríveis. Aqui no verso para memorizar, quer ler aí para nós, João? Leia aí para nós o verso para memorizar. Dela vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão, quando buscar de todo o coração e de toda a sua alma. Então aqui, João, Deus está fazendo uma advertência para o povo. Falou, olha, se vocês se desviarem dos meus caminhos, vocês vão sofrer as consequências. E as consequências foram que eles foram, a terra deles foram tomadas, eles foram levados escravos, mas Deus falou, olha, mas se vocês estiverem lá no seu cativeiro, e lá no seu cativeiro vocês clamarem a mim, eu abençoarei, vou abençoar. Deus vai abençoar. Então não existe pecador perdido para Deus, né, Rodrigo? Não existe pecador, nem eu, nem você, e nenhum de vocês. Eu tenho tanto pecado que Deus não tem mais jeito comigo. Eu estou perdido. Não está perdido. Porque quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos tirando a capacidade de Deus nos perdoar. Porque Deus é perdoador. E nós vimos aqui, irmão Adelir, na segunda-feira, vários exemplos de pessoas que diz, quem dará? Que dará? Que dará eu tivesse ficado em tal lugar? Que dará eu não tivesse feito isso? Que dará eu não tivesse feito aquilo? E nós temos aqui uma relação que fala de sim, por exemplo, após ter deixado o Egito, os filhos de Israel enfrentaram esse desafio no deserto. Exclamaram, quem nós dera tivesse morrido lá, aonde? Na mão do Senhor lá no Egito. Então, uma reclamação, quem dera não tivesse ficado lá. Mas muitas vezes, Madeline, nós não vemos, ou não fazemos um paralelo daquilo que Deus faz de bem para nós, porque nem você falou, o pecado traz consequência. Deus pode perdoar o delírio do nosso pecado, mas se nós cometer um erro, nós vamos ter que pagar as consequências do pecado. Não é de graça, nós temos que pagar. Não existe essa possibilidade, né? No livro de Êxodo 16:3, também diz, quem nos deram aqui a opressão, né? Opressão idiomática e advinda, né? Do Salmo, Davi também declara, quem dera que Sião viesse e já salvasse o Israel. Afirma, quem dera que se cumprisse o meu pedido. Novamente, quem dera, nesses versos veio a palavra de hebraico dizendo quem dera o quê? O que quer dizer o quem dera? Quem dera eu tivesse feito isso, que tivesse feito aquilo. Muitas vezes, nós dizemos assim, quem dera eu não tivesse feito isso, o que iria acontecer? Ou quem dera eu que fiz isso e isto aconteceu. É uma palavra do quem dera para dizer, justificar as duas partes ali, né? João, aqui no livro de Deuteronômio, 5:22 ao 29, a palavra traduzida como quem dera se origina também na expressão. Aqui tem a expressão iter, o que se subentende de fato. Então, o que se subentende desse fato. Aqui a lição, lendo essa passagem aqui, João, nós vamos descobrir que ali expressa o desejo de Deus como Criador, de que seus filhos escolham segui-lo, porque, João, Deus criou criaturas livres. Deus, ele nos orienta e ele nos avisa. A Bíblia diz assim que não acontece coisa nenhuma sem primeiro Deus advertir os seus servos, os profetas, e através da palavra de Deus nós somos avisados com antecedência. O povo foi avisado ali que se eles se afastassem de Deus, eles seriam escravizados. E a nação foi tomada, eles foram escravizados, só que lá no cativeiro, João, eles se arrependeram.
O desejo de Deus, irmão Adelir, que nós sigam Ele. Esse é o desejo de Deus. Mas interessante que Ele não diz assim, ó, você é obrigado a me seguir porque eu mandei meu filho para morrer em outro lugar, porque eu te livrei isso, livrei aquilo. Não. Ele quer que nós siga Ele. Mas a misericórdia de Deus nós não conseguimos entender, porque de uma maneira sim, Ele diz, eu quero que vocês sigam, mas vocês podem decidir para que lado você quer seguir. Aqui na lição, né, João, diz assim, ó, e assim como nós, humanos, somos livres para pecar, nós somos livres para pecar, também somos livres para escolher o Senhor e estar abertos à sua liderança, a fim de que, em resposta ao toque do seu Espírito, possamos nos arrepender de nossos pecados e segui-lo. Então, a Bíblia diz assim, né, João, que Deus, queridos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus quer que o ímpio se arrependa para que ele possa ser salvo. Mas, João, será que é qualquer arrependimento? Não, não é qualquer um. Mas uma palavra que você falou me chamou a atenção, porque diz assim como nós somos livres para pecar, nós também somos livres para escolher a salvação, a vida ou a morte. Para o tempo do fim, para que lado nós queremos ir? Porque, irmão Adelir, nós somos cristãos, tentamos ser cristãos, mas nós não estamos livres de escape de pecar. E se eu cometer um pecado hoje? Pecado eu cometo todos os dias, mas às vezes o pecado não tem diferença, mas tem um pecado grave. Não grave, mas, por exemplo, tem pecado que só eu sei, talvez. Mas eu pedir perdão para Deus, Ele vai nos perdoar. E nós não temos escape de pecar, né, irmão Adelir? Você falou, o arrependimento não é de qualquer maneira, né, irmão Adelir? João, o que aconteceu aí? Aqui o título diz assim, vocês me buscarão e me acharão. O que a Bíblia diz que aconteceu ali, João? Ali fala que na Bíblia temos evidências da pré-ciência de Deus. Ele sabe o que vai acontecer, seja a ascensão e a queda de impérios mundiais ou ações individuais antes de ocorrer. O Senhor conhece o fim desde o início. Esse conhecimento, mesmo de nossas escolhas livres, não tem influência sobre a liberdade de nossas escolhas. João, apesar de Deus saber o que vai acontecer, Ele nos dá a oportunidade de escolhermos. Mesmo sabendo que nós, às vezes, não vamos adorá-lo e vamos cair em idolatria. Foi o que aconteceu. O que aconteceu com o povo aqui, João? O que aconteceu aqui com o povo? O povo caiu em idolatria. Caiu em idolatria. Podemos dizer, né, irmão Adelir, o que é idolatria? Veja você que pode estar nos ouvindo, vai ouvir. O que é idolatria? Idolatrar. Tudo que você idolatra, você pode estar colocando no lugar de Deus. Tudo que eu idolatro, eu posso estar colocando no lugar de Deus. O Adelir é tão grave, a idolatria, que eu posso estar colocando a minha própria família na frente de Deus. A nossa família é muito importante. A família é uma bênção de Deus, mas jamais nós podemos colocar a nossa própria família na frente de Deus. Dizer, não, eu não vou fazer isso para Deus porque é uma família isso, a família aquilo. Não podemos fazer isso. Tudo primeiro é Deus. Nos versos anteriores, ao citarmos acima, o Senhor disse aos israelitas, especificamente, que não fizesse ídolos, nem adorasse ídolos. Mas o que é ídolo, então? Ídolo pode ser, né, irmão Adelir, música, carro, dinheiro, casa, artista, atleta, jogador de futebol, pode ser qualquer coisa. Nós vimos aí, irmão Adelir, só assim fazendo uma análise, nós vimos aí um time que foi lá para o Chile, se não me engano, jogar lá, os pessoal saem atrás dos jogadores até embarcar e acompanham, vão daqui para lá para assistir o futebol, nada contra o futebol. Eu gosto de futebol, gosto de assistir futebol. Mas eles vão e têm os jogadores como ídolo, né? João, olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Olha o que Deus declara ao povo
quando o povo busca a ele de todo o coração. Ó. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústias, e todas essas coisas te sobrevier nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, ele atenderes a vós. Então aqui fala que Deus vai atender a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou com teus pais. Ou seja, Deus é um Deus de palavra que se cumpre, né, Deus? Nem que nem falou aliança que fez com seus pais, porque Deus tem várias alianças que fez com o povo, mas Deus nunca falhou na aliança. Quem falha na aliança somos nós, que somos pecadores, né, que somos falhos. Nós vamos até uma altura e depois se arrependemos e não cumprimos aquilo que prometemos muitas vezes. Porque assim, Deli, quando para a igreja ou para Deus, nós temos que pensar o que nós prometemos. Porque se nós prometemos, nós temos que cumprir. E muitas vezes nós fracassamos e não cumprimos aquilo que nós mesmos prometemos. João, continuando aí, nós vemos o seguinte. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Aqui tem uma palavra no hebraico aqui que significa retorno. Olha o que diz aqui, ó. Não se enganem. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. É uma grande verdade, né? Bem simples ali. Como diz, não tem como eu plantar limão e colher laranja. Não existe essa possibilidade. Não tem como plantar espinho e colher flores. Não existe. Só se ele plantar rosa, né, João? Só se ele plantar rosa, vai colher os dois juntos. Mas não tem como, né, irmão, ele plantar uma grama boa ou ruim e querer vir grama boa. Não vem, não vem. Então, realmente, é isso que acontece na nossa vida. E ele diz para nós o retorno. Esse retorno me chama muito a atenção, irmão. Porque quando nós vamos retornar? Quando nós estamos num caminho que não é correto. Nós temos que fazer um retorno. Às vezes o retorno é dolorido para nós. Às vezes não é onde nós descobrimos que temos que retornar, mas o retorno está muito mais à frente. Ele tem que andar muito mais para poder retornar. E João, nós que somos motoristas aí, dirigimos, olha, quando você erra a entrada, São Paulo é muito complicado para andar lá. Quando você erra uma entrada, o retorno é longo. E a gente fica pedindo a Deus, Senhor, aonde que eu vou conseguir retornar? Então, queridos, como o João colocou aqui, nós ficamos, quando nós percebemos, pelo poder do Espírito Santo, que nós estamos em erro, e nós precisamos retornar aos caminhos de Deus. É Ele que opera em nós, João. É o Espírito Santo que opera em nós e coloca no nosso coração o desejo de retornarmos aos seus caminhos. Eu quero dizer para você que há 26 anos atrás, eu fiz um grande retorno na minha vida. Você pode pensar assim, mas foi a única vez que você teve que retornar, que você achou que estava no caminho equivocado? Não. Depois dessa primeira vez, algumas vezes eu já tive que retornar. Porque a tendência nossa é seguir um caminho largo muitas vezes, fácil. Mas a Bíblia me diz que o caminho que leva para o céu, ele é estreito e não é fácil. Ele não é fácil de segui-lo. Mas tem um comentário que diz assim, ó, muitos fizeram exatamente isso. Caíram nos pecados sobre os quais Deus os havia divertido. Deus está falando, não faça, não faz isso. Mesmo assim, o Senhor estava disposto a aceitá-lo de volta e voltasse de livre escolha e se arrependesse e voltasse para Ele e voltasse de livre escolha.
Deus não obriga ninguém a voltar para Ele, ou ninguém a ficar com Ele. E também, Deus também não obriga ninguém a ser salvo. Nós podemos escolher ser salvo ou não. Tem gente, João, que diz assim: eu já fui longe demais. Para mim não tem jeito mais. Queridos, não importa o quanto você foi longe. Deus está de braços abertos, nos esperando. Assim como na história do filho pródigo, que o pai estava ali todos os dias observando no caminho para ver se o filho vinha. E quando ele viu o filho vindo, ele fez uma festa. E da mesma maneira é o nosso Pai, queridos. Então não importa o quanto você está longe de Deus. Deus, se você fazer esse retorno, voltar a Deus, a lição fala que Deus vai nos restaurar e nos abençoar. Abundantemente. Amanhã, irmão Delir, vai ter, eu acho que um batismo aqui, eu acho que é um retorno. Olha aí, com certeza. Um retorno. Eu não sei que distância ele foi, mas para Deus não tem distância. Não tem distância. Quando nós queremos retornar, não interessa a distância, onde você já andou, onde eu já andei, e pode voltar, porque, como o Adelir falou lá do filho pródigo, o pai está lá, aguardando, olhando no caminho, esperando que se retorne para a casa do pai. E ali vai ter uma festa, uma grande festa. Mas a maior festa que nós aguardamos, né, Adelir, é quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu. É uma grande festa. Aqui tem mais um comentário, aqui, não sei se você quer fazer aqui. Vamos para frente? Vamos para frente, por causa do nosso horário, onde está acelerando ali, né? Isso, vamos lá, vamos para de todo o seu coração. Como, irmão Adelir, que nós vamos voltar se nós não se converter e limpar o nosso próprio coração? Porque o nosso próprio coração, muitas vezes, ele é duro demais. Eu muitas vezes digo, Senhor, por favor, apesar de quanto tempo já estou nessa batalha, nessa luta, ainda tem hora que eu sinto que o meu coração é duro demais. E eu quero um coração de carne, um coração que que não seja orgulhoso, vaidoso, que se reconheça que sempre está errado, que você reconheça que precisa do perdão das pessoas, de Deus. Esse eu quero um coração. Quando nós se arrependemos de todo o coração. É uma transformação, né, irmão Adelir? Uma transformação não de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque nós podemos estar sentados aqui assim, os cristãos ali, os adventistas, não sei o quê, mas o meu coração e o seu e de todas as pessoas, só Deus conhece. Só Deus conhece. E é só Ele, né, João, que tem o poder de nos transformar. Deus, Ele tem a habilidade de transformar a maldição em bênção. Deus é capaz de realizar coisas impossíveis. Aquilo que nós não podemos, Deus resolve com facilidade. João, aqui diz assim, apesar do que Deus fez por eles, e Deus fez muitas coisas por eles. Podemos dizer, irmão Adelir, não por eles, ainda faz por nós. Ainda nós fazemos por nós, porque às vezes nós pensamos que o cuidado de Deus é quando Deus dá para nós uma grande casa, Deus dá para nós um grande carro, dá uma Ferrari, dá uma mansão com 5 quartos, com 3 suítes, com não sei quanto lá, com sobradão. Não, Deus, nós temos que reconhecer Deus nos mínimos detalhes. Quando Deus concede, quando está concedendo para nós a vida, nós respiramos, nós levantamos, nós andamos, nós nos alimentamos, nós pensamos, nós vimos, nós ouvimos. Isso não é um dom nosso, irmão Adelir. É de Deus, né, João? De Deus, porque nenhum de nós tem qualidade nenhuma para dizer eu sou merecedor da salvação de Deus, sem fazer nada. Não, nós não temos merecimento nenhum. Nosso único merecimento, o que nós merecia, é o que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Era morrer na cruz, morrer pelos pecados. Então, João, apesar daquilo que Deus fez por eles, eles não tinham, e nós também não temos, justificativas para o nosso pecado. Não adianta a gente querer ficar arrumando desculpa para o pecado, irmãos. É melhor você clamar a Deus lá onde você está, nem que seja lá no fundo do poço, porque Deus é poderoso para te tirar de lá. Reconheça o seu erro, não fique arrumando desculpa para pecado,
e falando assim, eu pequei por causa disso, por causa daquilo outro. Queridos, aqui a lição fala que eles pecaram apesar daquilo que Deus faz por eles e por nós. E nós vemos também que... Eu queria ler um texto aqui, João. Pode ler. Eu anotei aqui, ó. Está lá no livro Patriarcas e Profetas. Olha que texto maravilhoso, queridos. O povo lamentava porque seus pecados tinham trazido sofrimento. Veja bem. Pecavam e lamentavam pelo sofrimento. Isso. Então eles lamentavam, o povo lamentava porque seus pecados tinham trazido sofrimento. E não por terem desonrado a Deus e transgredido a sua lei. Queridos... Um paralelo, né, irmão? Quer dizer, eu pequei, estou lamentando, porque os pecados me trouxeram sofrimento, mas não lamentavam, não se arrependiam pela transgressão ao Senhor Deus. Isso. Então, veja bem, queridos, o verdadeiro arrependimento não vem em consequência daquilo que nós estamos sofrendo, mas do pecado que nós pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu continuar. E não por terem desonrado a Deus e transgredido a sua lei. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal. Olha só, João, é uma renúncia ao mal. Essa é uma verdade que podemos ver em Deuteronômio. O pecado, na verdade, podemos dizer assim, irmão Eli, né, uma doença gravíssima espiritual. Nós vimos aí que a pandemia foi uma doença que ninguém entendeu nada até agora, e ninguém sabe direito explicar muito, e parece que o pecado não sabemos explicar muito. É pecado. Mas o que tanto é pecado? Se analise quantas pessoas morreram pela pandemia, uma doença física. Mas, amigos, o maior problema nosso não é só a doença física. O maior problema nosso é a doença espiritual. Porque muitos daqueles, modeleiros, que dormiram e que estão dormindo, que passaram lá pela pandemia, que não resistiram, muitos daqueles, quem sabe, vai estar no céu o dia que Jesus voltar. Aqueles que estavam preparados, que estavam seguindo o Senhor Jesus, quem sabe aquele que se arrependeu na última hora, que não conseguia mais nem respirar. Quem sabe lá em pensamento, e ele diz, Senhor Deus, por favor, perdoe meus pecados e me salva. Podemos ter muita surpresa nessa situação. Porque o corpo, né, modeleiro? O corpo, Deus diz que o corpo volta para a terra e vira em pó, e acabou, não tem mais sentido nenhum. Deus não está preocupado com o nosso corpo físico. Ele está preocupado com a nossa conversão, com a nossa salvação espiritual, entre nós e Ele. Porque a morte, queridos, é um sono. E todo aquele que crê em Jesus e aguarda a sua vinda, será ressuscitado para viver eternamente com Ele. João, olha o que diz a parte de quinta-feira ali, ó, arrependimento e conversão. Olha o que diz ali no livro de Mateus, Jesus falando. Olha o que Jesus disse, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelos e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Aí ele dá um conselho para eles. Olha o conselho. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, João, nós vemos aqui que João Batista pregava sobre o que mesmo? O arrependimento, sabe, irmão? O que eu vi assim, que ele dizia assim, produz para você, mostre teus frutos de arrependimento. É uma palavra dura, dura sim. Não adianta você dizer que era cristão, não adianta eu dizer que sou cristão. Eu tenho que mostrar pelos seus frutos conhecereis quem você é. Porque é muito fácil, irmão Delir, às vezes, quando nós somos cristão coletivo. Mas a nossa maior dificuldade ainda é quando nós tem que ser cristão individual. Cristão com pessoas que você nunca viu na vida, quem sabe. Ou comigo com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu tenho que demonstrar pelos meus frutos que eu sou um cristão. E não digo assim mais, nós quem sabe seremos hoje, irmão Delir, o João Batista chamando o mundo, chamando as pessoas para o arrependimento. Porque se nós não se arrepender, nós não vamos fazer parte da grande ceia, da grande mesa do Senhor. Nós não vamos falar. Nós não vamos para lá do jeito que nós somos, irmão Delir, se não houver uma mudança na nossa vida. Principalmente de dentro para fora. Do nosso coração, do nosso pensamento e dos nossos atos. Porque quando nós estamos arrependidos, nós conseguimos mostrar nos nossos atos, na nossa vida cotidiana, do dia a dia. Olha o que diz lá no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Aqui é Jesus dizendo, queridos, olha o que Jesus disse. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Crer no Evangelho, no sacrifício de Cristo e na morte de Cristo que nós sofreu no nosso lugar, nossos pecados. Acredite, porque quando nós acreditamos, acontece automaticamente o retorno e a transformação vem acontecendo na nossa vida. E assim, é automático. É automático, não precisa você se esforçar, não precisamos se esforçar. Quando nós reconhecemos, a transformação vem gradual na nossa vida. Desde que nós não se afaste e não se desligue dele, né? Não se afaste dele, não fique longe dele. Olha o que diz aqui, João. Somos pecadores. E embora Cristo tenha vindo para salvar pecadores, a nossa parte é nos arrepender dos nossos pecados. Jesus, quando ele curou, quando ele salvou, né, aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, Jesus perdoou o pecado dela e falou, olha, cadê os teus acusadores? A mulher falou, olha, Senhor, não ficou nenhum, só eu e o Senhor aqui. Aí Jesus olha para ela e fala, mulher, o teu pecado está perdoado. E o que mais que ele disse? Vai e não peques mais. Está perdoado, ou cuide-se para que não peques mais. Não continua nessa vida, saia dessa vida que você está levando, né? Mas interessante que, irmãos, que Pedro, também perguntaram para Pedro, que eu acredito que seja aqui no livro de Atos, capítulo 2, 37, Pedro pregando, falou, o que nós devemos fazer então? Se arrependa dos seus pecados e se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja salvo você, a tua casa, sabe? E é assim que nós temos que fazer. E nós vemos, né, João, que a mesma mensagem que João Batista pregou, Jesus pregou, e nós, eu e você, devemos pregar. Nós devemos advertir esse mundo que Jesus está voltando e que nós, pecadores, precisamos nos arrepender para que Deus possa nos salvar. É claro, Ana Madelir, que é uma mudança que tem que acontecer na vida das pessoas. Aquele que tem o desejo no seu coração, quem sabe já ouviu através da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, da Rádio 106.5,
Já ouviu, quem sabe, as nossas lives aqui falando da lição, de salvação, do arrependimento? Não perca tempo. Não perca tempo. Não dê ouvido para as pessoas. Se tiver, a Bíblia diz, se tiver que deixar o pai, a mãe, a esposa, o filho, vizinhos, colegas, os amigos, deixe. Porque nenhum deles vão te salvar. E nem eu vou te salvar. Quem vai salvar, não é modeleiro, é Cristo Jesus. Só Ele. A Bíblia diz assim que todo aquele que crê em Jesus já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. João, Vamos fazer só assim um pequenos apelos, irmão Delírio, para que as pessoas que já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar da Bíblia, isso aqui é o mapa para ir para o céu. Se você tem dúvida, alguma dúvida, se você quer receber um estudo bíblico, se você quer, nós não vamos estudar com você. A Bíblia diz que quem criança tem que tomar leite. Depois, mais velho, vai crescendo, vai comendo comida sólida. Se você deseja ter um estudo bíblico, pessoal, família, que alguém vá na sua casa, ofereça um estudo bíblico para você, acompanhe você, uma vez por semana, nos melhores dias, quem sabe que você possa fazer, que a gente possa fazer, nos procure. Nós não podemos ficar no delírio com essa mensagem que nós recebemos de graça, só para nós temos que mostrar para as pessoas que nós não queremos porque se cumpra a profecia de Ezequiel, na nossa vida, 28 lá, que diz que para que o sangue das pessoas não caia na minha veste nem nas nossas vestes. Nós estamos oferecendo para vocês. Sabe quanto custa isso? Nada. Não tem custo nenhum, irmão Delírio, nenhum custo. E dizer mais uma vez, se quiser acompanhar, conhecer o primeiro passo, venha até a Igreja Fazendinha. Estamos aqui no... Amanhã nós vamos ter aí batismo, especial, vai ter uma batismo, programação especial aqui na igreja. Tem almoço até, irmão Delírio. Se quiser almoçar com nós, pode vir. Todos estão convidados. Beleza, gente? Mas qual é o nome da nossa rua? Rua Edinar dos Santos Ribeiro? Edinar dos Santos Ribeiro, número 390. 390. Eu quero fazer um convite para vocês. Venham, aqui é a casa do Pai. Aqui você se sente bem, aqui é o nosso lugar. E assim, irmão Delírio, só para me encerrar minha parte aqui, eu gosto, começo a falar, começo a lembrar as coisas. Eu sozinho não sou ninguém. Nós temos que estar sempre num grupo. Quando nós estamos num grupo, nós somos fortes. Vamos cantar, vamos adorar a Deus, vamos orar, e com certeza nós vamos fortalecer e nós vamos permanecer no caminho do Senhor. Tenha todos um feliz sábado. Faz uma oração para encerrar, irmão Delírio. Faço. Uma boa noite a você, um feliz sábado. Oremos. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui estudando a sua palavra, recapitulando essa lição maravilhosa. Queremos te pedir que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de estudarmos cada vez mais a sua palavra, que nós possamos ser instrumentos seus, para que através da nossa vida, através do nosso testemunho, muitas almas possam ser alcançadas por reino de Deus. Amém. Que Deus nos use, que Deus nos capacite. Se permita você também ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode fazer coisas maravilhosas através de você. Basta você permitir. Essas bênçãos nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.